E aí, vendedor, seja bem-vindo, bora botar pressão. Hoje nós vamos falar sobre como você pode automatizar as suas vendas. Então fica comigo, já curte, compartilha com a sua equipe, com aquele seu colega vendedor que precisa desse conteúdo, porque essa semana você vai aprender a organizar o seu processo de vendas para manter as suas vendas recorrentes e conseguir vender todos os meses. Bora comigo! Então vamos lá, quando a gente fala de automatizar as suas vendas, a primeira coisa que vem à mente é um sistema. E hoje, como está em alta inteligência artificial e ferramentas, normalmente as pessoas olham para isso. Existe até uma conversa que diz que a inteligência artificial vai tirar o papel do vendedor. De outro lado, muitos falam que não, que a inteligência artificial ela não tem esse quesito humano de atendimento às pessoas. Só que quando a gente fala de automatizar vendas, a gente não está falando de você implantar um processo de inteligência artificial ou qualquer que seja o sistema, uma tecnologia para que as suas vendas aconteçam de forma automática. Isso é possível e a gente vai falar de como colocar isso mais para frente. Só que o ponto aqui não é automatizar num sistema, num software, mas sim automatizar tendo processos. Porque pensa o seguinte, olha para a sua equipe, se você é vendedor, olha para os seus colegas que atuam junto com você ou no seu mercado. Se você é líder, gestor, empresário, empreendedor e tem uma equipe de vendas, observa na sua equipe para entender como cada um deles atua. Digamos que você tem lá 5 vendedores no seu time. Imagina agora que você tem 5 vendedores no seu time. E aí eu quero que você observe como que está o volume de vendas e o resultado desses 5 vendedores. Eles atuam todos da mesma forma? Eles falam na mesma linguagem? Eles usam o mesmo script de vendas? A mesma abordagem? Eles atendem o cliente da mesma forma? Quando eles vão apresentar o produto, eles apresentam o produto da mesma forma, todos eles? Mudando apenas ali a questão pessoal de como se portar, de como conversar com o cliente, que cada um tem o seu jeito, mas o processo, ele é o mesmo para todo mundo ou cada um faz de um jeito? Quando você olha para o resultado dos seus vendedores, tirando a questão de os que são trainee, para os que são sênior e assim por diante, essa questão de tempo de casa ou tempo de mercado que traz a experiência, mas tirando isso, olhando no geral, no quadro geral, quem tem tempos parecidos de casa, o resultado deles, ele está igual? Eles estão vendendo na mesma proporção? Ou um vende muito mais e o outro não vende muito? Um mês ele faz muitas vendas, no outro ele faz poucas vendas. Quando a gente fala de automatização de vendas, a gente está falando mais de processos nesse sentido. Porque se você tem vendedores que fazem muitas vendas, e aí você tem uma equipe de 5 vendedores, e 2 desses basicamente carregam o seu resultado. Então você não tem um processo, você não tem um sistema, você não tem uma automatização de vendas. Isso significa que o seu negócio ele está dependente desse ou desses 2 vendedores que carregam praticamente o seu negócio, que são os que mais fazem vendas. O ponto aqui é, você precisa ter um processo contínuo que garanta que as pessoas elas continuem tendo e fazendo resultado, seguindo o mesmo modelo de trabalho, o mesmo modelo de atendimento. E para isso você precisa criar processos para capacitar os seus vendedores. Quando você cria uma capacitação para os seus vendedores, você tem uma cultura bem definida, onde você entrega ali uma aliança, acordos entre você e os vendedores para que eles entreguem resultado, que eles mantenham motivação, mas que eles saibam fazer a gestão da carteira de clientes deles buscando esse resultado, mas que também você preza e os vendedores prezam pela qualidade da venda, pela qualidade do cliente, para que no pós-venda você não tenha retrabalho e até distratos. Quando você consegue conciliar isso dentro de um processo, você tem uma esteira de vendas que ela é saudável do começo ao fim. Caso você não tenha essa estrutura, você sempre vai ficar refém do vendedor. Você pode ter um vendedor bom, ele pode passar um período com você, e como o turnover, a saída, o giro de profissionais da área de vendas ela é muito grande, pode ser que você tenha resultados bons com esse vendedor ou com esses vendedores que praticamente carregam o teu resultado durante o período, mas se eles chegarem a sair, ou em um período que eles ficarem off, ou se eles pararem de entregar resultado, o seu negócio praticamente vai parar, porque ele está refém de pessoas, quando na verdade
O ideal é que você tenha um processo e que o seu negócio funcione por conta do processo. Que você tenha prazo definido para colocar um vendedor novo dentro do teu processo. Esse vendedor novo ele vai, dentro de um período, desenvolver as habilidades, ser capacitado e aí depois ele vai conseguir entregar o resultado médio. Porque resultados extraordinários você não faz com pessoas extraordinárias. Pessoas extraordinárias, elas querem viver o que elas têm de melhor. Por exemplo, você, se você é empresário ou se você é empreendedor, você já passou por uma empresa, você já viveu um processo, mas você tem as suas ideologias de negócio, as suas ideologias de gestão, você tem os teus sonhos, os teus projetos, os teus planejamentos. Então você saiu de onde você esteve um dia e hoje você tem o seu próprio negócio e vai continuar vivendo ciclos e passando de etapas para etapas. O ponto é que se você não estiver olhando para isso e ficar achando que pessoas extraordinárias vão fazer o seu negócio se manter, aí você vai ter um problema. Porque essas pessoas também, assim como você fez lá no passado, também em algum momento vão querer montar o processo delas. E aí fica para você, enquanto líder, enquanto gestor, olhar para isso e identificar. Quem são as pessoas extraordinárias que podem se tornar meus parceiros, meus sócios futuramente? E aí você já pode trabalhar um modelo cultural de partnership no seu negócio. E quem são as pessoas medianas que, capacitadas por um período, numa forma que eu possa medir o resultado, elas vão manter o meu negócio entregando o resultado periodicamente. Esse é o jogo. Esse é o olhar que você precisa ter. Porque se você não estiver olhando para isso, você não consegue automatizar o seu resultado. Quando a gente fala de resultado, a gente precisa olhar para algo que falamos em uma aula de algumas semanas atrás. Você pode rodar os conteúdos aqui do canal, você vai encontrar onde a gente fala um pouco sobre o funil e a meta de faturamento anual. Qual é a sua meta de faturamento anual? Quanto você pretende faturar e o que você pretende fazer de resultado no ano? Porque quando você pega esse resultado anual, por exemplo, digamos que você pretende fazer um faturamento de 1 milhão por ano. Aí você divide esse 1 milhão em 6 meses, metade do ano, então você vai ter ali 500 mil. Se você dividir por trimestre, você tem 250 mil. Se você dividir mensal, você tem mais ou menos ali uns 83,33 mil por mês que você precisa fazer de faturamento. Para você chegar nesse número, você vai precisar entender o teu ticket médio e aí você precisa entregar um determinado número de vendas, um resultado. Para que você possa ter continuidade na entrega deste resultado, vai ser necessário que você tenha uma automatização de vendas. Essa automatização ela começa com você montando esse processo de meta, distribuindo este funil e aí entendendo com a equipe que você tem, ou se você não tem, a equipe que você vai precisar formar para ter este resultado, para chegar no resultado que você está projetando, que você está pensando em fazer aí, que é 1 milhão no ciclo anual. E aí, se você não tem a equipe, se você não tem ainda a estrutura para fazer esses 43 mil com base no teu ticket médio, por exemplo, se o teu ticket médio for de 10, 11 mil reais, para simplificar o exemplo aqui, você vai precisar de 11 negócios no mês para fazer aí os teus 83 mil de faturamento, usando o exemplo, que você pode calcular os teus números, os teus dados. Só que aí, digamos que você não tem um time, você não tem uma capacitação ainda para entregar estes 8 resultados aí, esses 8 negócios com ticket médio de 11 mil. Então você vai precisar estruturar isso. Aí você consegue mapear quanto tempo você vai levar para estruturar isso, quais processos você vai seguir, quantos profissionais você precisa, qual que é a média de resultado que esses profissionais precisam entregar, para que aí você consiga empacotar isso, criar os processos do teu negócio e, enfim, conseguir ter o resultado aí de automação dos teus negócios para que nos próximos meses, até o final do ano, você tenha essa recorrência de resultado e chegando no final do mês você consegue ver esse faturamento de 1 milhão. E aí, dentro desse faturamento, entram outras questões que vão falar mais sobre o teu lucro real em cima disso. Aqui, eu dei uma embasada no negócio para que você, tanto vendedor, quanto gestor, quanto empresário, consiga entender a importância de uma automação e que a automação não tem a ver com uma IA preditiva que faz a filtragem do lead. Não é sobre isso.
É sobre você ter um processo bem estruturado que faça você ter continuidade de resultados aí, fazendo o básico, fazendo o dever de casa, simplesmente. E aí quando você tiver isso e você já estiver tendo resultados, aí você implementa a tecnologia, aí você implementa ferramentas, aí você vem com o que há de novo para inovar e melhorar o seu negócio pensando em escala. Mas primeiro de tudo você precisa fazer o dever de casa. Primeiro de tudo você precisa ter resultados recorrentes e contínuos. Primeiro você precisa conseguir olhar para os números e dizer sim, eu consigo alavancar o meu negócio porque eu tenho uma estrutura para isso, eu tenho um processo para isso. E se o teu melhor vendedor sair do teu negócio? E se você ficar doente, vendedor, e ficar um mês sem vender? O que acontece? Aí você vai ficar sem recursos? Então isso é você ter processos, isso é você ter organização dentro do que você está fazendo, em resultado. E aí você tem mapeado aonde você quer chegar. E aí você vai discorrendo nesse caminho, mesmo que ele possa mudar, até você chegar neste resultado. Mas tudo começa com você fazendo pequenas movimentações, organizando, mapeando dados e detalhes para que você possa, enfim, chegar no final do mês e ver que o resultado ele de fato aconteceu e que ele está no seu controle, porque você tem processos bem definidos.